O segredo da herdeira silenciosa. O que é o verdadeiro valor de uma pessoa? É o carro que ela dirige, o título em seu cartão de visita ou a companhia que ela mantém? Para Arthur Mendonça, um ambicioso arquiteto em ascensão em Madrid, a resposta parecia óbvia. Ele se divorciara de sua esposa, Heloísa Santos, uma mulher quieta e modesta, acreditando que ela era uma âncora que o estava impedindo de alcançar a vida de sucesso que almejava. Ele ficou com o apartamento, as economias e praticamente tudo o que possuíam. Ela assinou os papéis sem dizer uma palavra, um fantasma silencioso nas ruínas de seu casamento. Mas o que Arthur não sabia era que seu silêncio não era fraqueza, mas uma promessa, e meses depois, o mundo inteiro descobriria a verdade impensável. A mulher discreta que ele descartara era Heloísa de la Vega, a única herdeira de uma fortuna de 100 milhões de euros. O preço da ambição, o divórcio na Castela, o ambiente na sala de conferências da de la Vega, nos Osaedos, era denso, impregnado com o cheiro de couro caro e ressentimentos tácitos. Era um cenário frio e estéril, apropriado para a dissecação de um casamento de 5 anos. Arthur Mendonça estava sentado de um lado da polida mesa de mogno, sua postura rígida em seu terno, sob medida italiano. Ele parecia o jovem arquiteto de sucesso que se esforçava para ser sagaz, focado e sem sentimentalismos. À sua frente sentava-se Heloísa. Para um observador externo, ela parecia simples. Seu cabelo castanho acinzentado estava preso em um coque modesto. Sua roupa, um cardigan cinza discreto sobre uma blusa branca simples, parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Ela estava há 1 hora sem dizer uma palavra, suas mãos pousadas calmamente no colo, seu olhar fixo em um arranhão quase invisível na superfície da mesa. Seu silêncio contrastava com o zumbido das vozes dos advogados enquanto liam os termos do acordo. E, finalmente, disse Marco Sierra, o advogado de Arthur, um homem com o sorriso de um tubarão. A senhora Santos concorda em renunciar a qualquer reivindicação sobre lucros futuros, pensão alimentícia e participação no estúdio de arquitetura do senhor Mendonça. A Mendonça Projetos Ltda. Arthur olhou para Heloísa, esperando um vislumbre de protesto, uma lágrima, um apelo final, e desesperado. Não havia nada. Sua quietude era inquietante. Ele se preparara para uma briga, ensaiara seus argumentos, suas justificativas para ir embora. Ele estava construindo um império, e ela se contentava em cuidar de seu pequeno jardim na cobertura e ser voluntária na biblioteca local. Ela não compartilhava sua fome. Ela era em sua mente um capítulo bonito, confortável, mas, em última análise, sem ambição de sua vida que agora precisava ser encerrado. A senhora tem certeza disso? Perguntou a dona Reis, advogada designada pelo tribunal para Heloísa, com suavidade. Ela tem direito à metade dos bens, incluindo uma participação em seu florescente negócio. Heloísa finalmente levantou os olhos. Eram de um azul profundo e claro, e por um momento sustentaram o olhar de Arthur. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda e insondável que cutucou sua consciência. Ele desviou o olhar rapidamente. Tenho certeza, disse Heloísa. Sua voz era suave, mas firme. Eu não quero nada, apenas os itens pessoais listados, meus livros, o medalhão da minha avó e a oliveira em vaso no pátio. Arthur quase zombou. Os bens incluíam seu apartamento de copropriedade no centro de Madrid, quase 100 mil euros em economias que ele havia minuciosamente acumulado, e a propriedade intelectual de seu estúdio, que estava prestes a conseguir um importante projeto de desenvolvimento urbano. E ela queria uma árvore. Marco Sierra deslizou os papéis sobre a mesa,
Assine aqui, senhora Santos. Heloísa pegou a caneta. Sua mão não tremeu. Ela assinou seu nome, Heloísa de la Vega, com uma caligrafia fluida e elegante. Ela sempre usara seu sobrenome de solteira profissionalmente para seu trabalho de meio período, catalogando livros raros para colecionadores. Era outra coisinha que irritara a Arthur, como se ela sempre mantivesse uma parte de si separada dele. Com um risco de caneta, acabou. Ela empurrou os papéis, levantou-se e ajeitou o cardigan. Obrigada, dona Reis, disse a sua advogada. Então se virou para Arthur. Desejo a você todo o sucesso que está buscando, Arthur. Espero que o encontre. Não havia sarcasmo em seu tom. Era uma despedida genuína e dolorosamente sincera. Antes que ele pudesse formular uma resposta, ela saiu da sala, deixando apenas um leve aroma de lavanda e o silêncio ressonante de sua partida. Arthur sentiu uma onda de alívio, rapidamente seguida por um estranho vazio. Bem, isso foi mais fácil do que o esperado, disse a Marcos, forçando um sorriso de confiança. Ela não lutou por nada. Assentiu Marcos, guardando sua pasta. Você é um homem de sorte, Arthur. Uma ruptura completamente limpa. Agora você está livre para se concentrar no projeto da Torre de Cibeles. E, claro, Carla Orencal. O sorriso de Arthur se tornou mais genuíno ao mencionar o nome dela. Carla era tudo o que Heloísa não era. Vibrante, socialmente ambiciosa. Uma executiva de relações públicas, cujo telefone vibrava com contatos que podiam abrir qualquer porta. Ela entendia seu mundo, seu impulso. Era uma parceira para a vida que ele estava prestes a construir. Ao sair do escritório de advocacia e respirar o ar fresco de outubro, Arthur se sentiu como um homem libertado. Ele se livrara de seu passado. Ele tomara a decisão difícil e necessária. Nunca olhou para trás para ver o discreto carro preto que parou a um quarteirão de distância, onde Heloísa entrou sem dizer uma palavra ao motorista. Nunca viu o brasão na porta do carro, uma águia de prata com uma estrela, o símbolo de uma das famílias mais poderosas e reclusas do país. Ele só viu o caminho aberto de seu futuro, pavimentado com concreto e aço, brilhando com a promessa de tudo o que sempre desejara. Finalmente estava livre. A vida de aparências, o labirinto da ambição. A vida após o divórcio foi um borrão de taças de champanhe, festas na cobertura e o zumbido inebriante do sucesso. Arthur levou Carla para o apartamento que um dia dividira com Heloísa. Em uma semana, todo o vestígio de sua ex-esposa havia sumido. O jardim da cobertura, incluindo a pequena oliveira, fora removido profissionalmente. Em seu lugar, Carla instalou uma elegante lareira moderna e um bar externo. As paredes, antes pintadas em tons quentes e terrosos que Heloísa amava, agora eram de um branco galeria austero. As prateleiras, que antes transbordavam de literatura clássica, agora exibiam esculturas abstratas e a coleção de revistas de moda de Carla. Finalmente parece a casa de um homem que vai longe, disse Carla, deslizando uma mão bem cuidada em seu braço, enquanto contemplavam as luzes da cidade uma tarde. Arthur sentiu uma pontada de algo, talvez culpa, ou apenas o fantasma de uma lembrança. Ele se lembrou de ter construído os canteiros com Heloísa em um sábado ensolarado, suas mãos cobertas de terra, rindo enquanto acidentalmente a espirrava com a mangueira. Ele rejeitou o pensamento. Isso era melhor. Esta era a imagem do sucesso. O projeto da Torre de Cibeles era seu bilhete dourado. Era um contrato multimilionário para projetar um arranha-céu residencial de última geração, e seu estúdio, Mendonça Projetos,
o havia conquistado contra empresas muito maiores e estabelecidas. Arthur trabalhou incansavelmente, alimentado por café e pelo encorajamento efusivo de Carla. Ela era uma mestra em networking, apresentando-o a urbanistas, investidores e jornalistas. Seu nome começou a aparecer em blogs e revistas de arquitetura locais. "Está vendo?", dizia ela, mostrando-lhe um artigo. "Você precisava de uma parceira que pudesse te amplificar, não te apagar." Ele acreditava nela. Ele era mais feliz, não era? Ele estava em festas onde o prefeito sabia seu nome. Dirigia um Audi R8 alugado, um carro que nunca sonhara em poder pagar quando estava ajustando o orçamento com a Heloísa. Ele estava vivendo a vida que só vira nas revistas. No entanto, às vezes, nos momentos silenciosos da noite, uma sensação de inquietação se infiltrava. Ele sentia a falta das coisas simples, a maneira como a Heloísa lia para ele antes de dormir, sua voz uma melodia reconfortante, o cheiro do alecrim que ela cultivava no pátio, a crença calma e inabalável em seus olhos, que não tinha nada a ver com seu sucesso. O apoio de Carla parecia diferente. Era condicional, transacional. Seu afeto parecia aumentar em proporção direta às suas conquistas profissionais. Uma noite, cerca de 2 meses após o divórcio, Arthur estava em um baile de caridade que Carla insistira que comparecessem. Ele se sentia desconfortável em seu smoking alugado, cercado por dinheiro antigo e poder herdado. "Querido, você precisa conhecer Dom Fernando Santos", sussurrou Carla, puxando-o em direção a um homem corpulento de uns 60 anos. "Ele está no conselho da comissão de zoneamento. Sua aprovação pode acelerar o projeto de Cibeles." Arthur colocou seu melhor sorriso e apertou a mão do homem. "Mendonça, certo? Eu vi seus layouts preliminares." "Ousados", disse Dom Fernando, avaliando Arthur por cima da borda de sua taça de champanhe. "Diga-me, você tem alguma ligação com os Santos da Costa Leste?" "Talvez com a Heloísa Santos." Arthur congelou. O nome o atingiu como um impacto físico. Ela é minha ex-esposa." Dom Fernando ergueu uma sobrancelha grossa. "Ah, sim? O mundo é um ovo, uma família notável, os Santos, muito privados, dinheiro muito, muito antigo. Dizem que sua linhagem remonta à nobreza. Conheci o pai dela um pouco antes de ele falecer, um titã da indústria. Fico surpreso que ela esteja por aqui em Madrid. Eu sempre a imaginei em uma finca, em Marbella." A mente de Arthur girava. Dinheiro antigo? Titã da indústria? Heloísa dissera que seus pais morreram quando ela era jovem e que fora criada por um avô austero e tradicional que vivia uma vida tranquila. Ela nunca mencionara riqueza. Eles viviam de seu salário, complementado pela renda modesta que ela obtinha de sua catalogação de livros raros. Eles haviam discutido se podiam pagar férias em Sevilha. "Acho que o senhor deve estar enganado", conseguiu dizer Arthur com a voz tensa. "A família dela não era rica." Dom Fernando riu. "Rapaz, famílias como os Santos não falam de riqueza. Elas são a riqueza. Talvez ela fosse a ovelha negra da família, tentando se virar sozinha. Bom para ela. Ainda assim, divorciar-se de uma Santos, esse é um movimento ousado por si só." Ele deu um tapinha no ombro de Arthur e seguiu em frente, deixando Arthur ali, com o coração batendo forte no peito. Carla correu ao seu lado. "O que ele disse? Ele gostou do projeto?" "Não, sobre a Heloísa", disse Arthur com a mente confusa. "Ele disse que a família dela é rica?" Carla riu, um som tilintante e desdenhoso. "Por favor, olhe como ela se vestia. Se ela tivesse dinheiro, teria lutado com você por cada centavo no divórcio. Provavelmente está pensando em outra Elara Santos. Não seja boba. Vamos agora. O fotógrafo da Revista de Madrid está aqui."
Vamos tirar uma foto. Ela o afastou, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Pelo resto da noite, Arthur não conseguiu tirar as palavras de Dom Fernando da cabeça. Ele revia os últimos 5 anos em sua mente, procurando pistas que pudesse ter deixado passar. O profundo conhecimento de Heloísa sobre arte e história, que ele descartara como o hobby de uma bibliotecária, sua elegância tranquila, que ele confundira com timidez, a forma como ela nunca falava de sua família, exceto nos termos mais vagos. Ele se lembrou de uma vez em que encontrara um livro velho, encadernado em couro, entre seus pertences, com um brasão gravado na capa, uma águia de prata com uma estrela. Quando perguntou, ela simplesmente disse que era uma relíquia de família e o guardou. Ele pensara que o silêncio dela durante o divórcio era aceitação, ou talvez fraqueza. Mas, e se fosse algo completamente diferente? E se fosse indiferença? O tipo de indiferença que vem de alguém que sabe que as obras pelas quais você está lutando não são mais do que trocados. A ideia era tão absurda, tão completamente oposta à mulher que ele pensava conhecer, que ele riu. Mas a risada não chegou aos seus olhos. Pela primeira vez, Arthur Mendonça sentiu uma fria lasca de medo. Não por seu projeto ou carreira, mas pelo erro monumental que acabara de cometer. Um erro que mudaria sua vida. A queda. O desmoronamento da torre, o projeto da Torre de Cibeles, antes um símbolo da ascensão de Arthur, começou a parecer um castelo de cartas. As fases iniciais correram tranquilamente, mas à medida que avançavam para garantir o financiamento principal, surgiram obstáculos inesperados. Uma grande firma de investimento que mostrara grande interesse, a Consolidated Holdings, retirou seu apoio de forma repentina e inexplicável. A razão oficial foi um realinhamento estratégico de portfólio. Mas a brusquidão pareceu pessoal. Arthur lutou para encontrar novos investidores, mas as portas que antes estavam abertas agora se fechavam. Reuniões favoráveis foram seguidas por rejeições educadas, mas firmes. Os sussurros começaram entre seus colegas e concorrentes. Ele havia prometido demais? O design era ambicioso demais? Sua reputação, tão cuidadosamente construída nos últimos meses, começou a se desfazer nas bordas. A pressão aumentou e a tensão começou a ser notada em seu relacionamento com Carla. A parceira glamurosa e solidária foi substituída por uma mulher exigente e ansiosa, cujo afeto estava diretamente ligado ao seu avanço. O que você quer dizer com Consolidated se retirou? Ela exigiu uma noite, a voz aguda, enquanto revisava o telefone dele. Arthur, eu disse aos meus amigos que você estava prestes a se tornar o arquiteto mais importante desta cidade. Você não pode deixar isso falhar. Estou fazendo o meu melhor. Ele retrucou, massageando as têmporas. As dores de cabeça constantes estavam se tornando diárias. É apenas um contratempo. É um desastre. Ela rebateu, jogando seu telefone no sofá. Este projeto é nosso bilhete, meu bilhete. Todos os networking que fiz por você. Você tem que consertar isso. Suas palavras, meu bilhete, ficaram suspensas no ar entre eles. Ele percebeu com uma clareza nauseante que ela não estava interessada nele. Estava interessada em seu sucesso. Era uma passageira no carro veloz que ele dirigia, e agora que estava falhando, estava pronta para descer e procurar outra carona. Ele começou a pensar na Heloísa cada vez mais. Lembrou-se de quando perdeu seu primeiro grande cliente anos atrás. Ele havia chegado em casa, desanimado e convencido de que era um fracasso. Heloísa não ofereceu soluções ou clichês. Simplesmente preparou uma xícara de chá para ele,
Sentou-se com ele em silêncio e colocou a mão sobre a dele. Sua presença, uma âncora reconfortante em sua tempestade de dúvidas. Você é mais do que seu trabalho, Arthur. Ela sussurrara. Naquele momento, ele pensara que era um sentimento doce, mas ingênuo. Agora ansiava por aquela aceitação incondicional. Impulsionado por uma emoção desesperada e sem nome, ele tentou encontrá-la. Ligou para seu antigo número de celular. Uma voz estéril e automática informou que não estava mais em serviço. Foi à biblioteca onde costumava ser voluntário. A chefe da biblioteca, uma mulher de olhos gentis chamada Marta, disse-lhe que a Heloísa havia renunciado no dia seguinte à finalização do divórcio. Não disse para onde foi, disse Marta, com um toque de tristeza em sua voz. Apenas que um capítulo de sua vida estava se fechando, e um novo estava começando. Ela era uma alma encantadora, muito quieta, mas incrivelmente brilhante. Podia dizer-lhe toda a data de publicação de um manuscrito do século XVII de cor. Todos sentiam sua falta. Ele sentia como se estivesse perseguindo um fantasma. Era como se a Heloísa Santos simplesmente tivesse deixado de existir. A conversa com Dom Fernando na Gala repetiu-se em sua mente. Dinheiro muito, muito antigo. Divorciar-se de uma Santos é um movimento ousado. Não podia ser verdade. Ele se encontrara com o avô dela uma vez, muito brevemente, em seu casamento. Um homem alto e imponente chamado Alistair, que chegara em um jato particular, o que ele explicara como um fretamento pago por sua empresa para uma reunião do conselho em Barcelona. Alistair apertara sua mão com um aperto de ferro, seus penetrantes olhos cinzentos, parecendo olhar através de Arthur, pesando-o e medindo-o. O presente de casamento deles fora um simples cheque escrito à mão de 10.000 euros, com uma nota que dizia: para fundações estáveis. Arthur e Heloísa usaram como entrada para o apartamento. Naquele momento, Arthur o vira como um presente generoso, mas não escandaloso. Agora seu desespero o levou a fazer algo que sabia ser uma invasão de privacidade. Ele ainda tinha uma caixa com pertences antigos da Heloísa que ela não levara, alguns papéis da universidade e itens sentimentais que ele esquecera no fundo de um armário. Ele a abriu de repente, procurando por uma resposta, uma pista. Encontrou uma velha carta de aceitação para a Universidade de Salamanca para um programa de doutorado em literatura do Renascimento que ela havia recusado. Ele nunca soubera que fora aceita. Abaixo havia uma fotografia desbotada de uma impressionante propriedade palaciana na água, com uma jovem Heloísa parada no gramado ao lado do formidável Alistair. No verso, em sua elegante caligrafia, estava escrito Punta Sterling, verão de 05. Sterling, não Santos. Uma busca rápida em seu laptop pela propriedade Punta Sterling o levou a um poço sem fundo. A propriedade era uma famosa propriedade reclusa na costa, perto de Marbella. Pertencia à família Sterling. Ele clicou em um link para um artigo da Vanity Fair de uma década atrás intitulado A Realeza Reclusa da Europa, a Dinastia Sterling. O artigo descrevia um extenso império de bilhões construído sobre transporte marítimo, finanças e tecnologia, tudo controlado pelo patriarca intensamente privado Alistair Sterling. Mencionava seu único filho, que morrera tragicamente em um acidente de carro com a esposa, deixando uma única filha. O nome da filha não era mencionado, um testemunho da obsessão da família pela privacidade. O sangue de Arthur gelou. Ele fez outra busca. A neta de Alistair Sterling. Os resultados eram escassos. Os Sterling eram mestres em apagar seu rastro digital.
mas ele encontrou uma foto embaçada de um evento social de anos atrás. Mostrava Alistair Sterling com uma jovem, cujo rosto estava parcialmente obscurecido. Mas Arthur conhecia aquele perfil. Conhecia a linha de sua mandíbula, a forma como seu cabelo caía. Era a Heloísa. Ele se recostou em sua cadeira, as paredes brancas e estéreis de seu apartamento perfeito parecendo se fechar sobre ele. A Heloísa Santos não existia. Era uma construção. Ela se casara com a Heloísa de la Vega Sterling. As implicações o atingiram com a força de um tsunami. O divórcio fácil, a falta de interesse dela em seu dinheiro, a dignidade tranquila que ele confundira com fraqueza. Tudo era uma mentira. Ou melhor, ele estava vivendo uma mentira. E era o único que não sabia. As peças se encaixaram com uma clareza horrível. A Consolidated Holdings, a firma de investimento que se retirara de seu projeto, sua controladora, era a Sterling Global Investments. Não foi azar, não foi coincidência, foi uma mensagem. Ele não se divorciara de uma bibliotecária quieta. Ele havia se divorciado da herdeira da fortuna Sterling. E ele teve a terrível sensação de que sua espiral descendente estava apenas começando. A revelação. A capa da Forbes. O golpe de misericórdia para o mundo cuidadosamente construído de Arthur não foi desferido por um advogado ou um banqueiro, mas pelas páginas brilhantes da revista Forbes. Era terça-feira de manhã. Arthur não dormia há 2 dias, tentando desesperadamente salvar o projeto da Torre de Cibeles. Seu último patrocinador em potencial, um magnata imobiliário de Bilbao, acabara de lhe enviar um e-mail seco se retratando. Sua vida profissional estava em queda livre e sua vida pessoal não ficava para trás. Carla fizera as malas na noite anterior após uma briga feia, dizendo-lhe para ligar para ela quando ele parasse de ser um fracasso. Ele estava sozinho no apartamento branco e austero, que agora parecia menos um lar e mais um mausoléu para suas ambições. Ele foi a um café no centro para escapar do silêncio opressivo, e foi lá que a viu. Na prateleira de revistas, ao lado das habituais publicações de celebridades e esportes, estava a última edição da Forbes. A capa era dominada por uma foto impressionante de uma mulher que ele quase não reconheceu, com o horizonte de Nova York ou Frankfurt como cenário financeiro global. Ela tinha os mesmos olhos azuis claros e a mesma estrutura óssea elegante. Mas esta mulher era uma estranha. Seu cabelo castanho acinzentado agora era um castanho intenso e profundo, penteado em ondas sofisticadas que emolduravam um rosto que irradiava confiança e poder. Ela usava um tailleur azul marinho, feito sob medida que gritava luxo discreto. Sua expressão era serena, mas imponente. Esta não era a mulher que usava cardigans e sapatos sensatos. Esta era uma rainha em seu trono. A manchete, em letras amarelas ousadas, dizia: A herdeira silenciosa. Alistair Sterling passa o bastão. Conheçam Heloísa de la Vega, a nova CEO da Sterling Holdings, de 10 bilhões de euros. Arthur sentiu o ar deixar seus pulmões. Sua xícara de café escorregou de seus dedos dormentes, batendo no chão e espirrando líquido quente em seus caros sapatos. Ele não percebeu. Ele agarrou a revista, suas mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia ler as palavras. Abriu a capa até o artigo principal. O artigo, escrito por um renomado jornalista financeiro, era uma investigação profunda sobre o chocante plano de sucessão do lendário Alistair Sterling. Detalhava o teste não convencional do velho patriarca para sua querida neta e única herdeira, Heloísa. Por 5 anos, explicava o artigo, Heloísa Sterling viveu sob o pseudônimo Heloísa Santos, completamente isolada dos vastos recursos da família.
Os termos do trust de seu avô estipulavam que, para herdar o controle da empresa, ela deveria provar que poderia construir uma vida de substância e caráter por seus próprios méritos. Além disso, deveria encontrar um parceiro que a amasse por si mesma e não pelo nome Sterling ou pela fortuna anexa. O prazo de 5 anos expirava em 1º de novembro de 2025. Era uma aposta de alto risco, um conto de fadas moderno, projetado para proteger tanto Heloísa quanto o legado familiar de caçadores de fortunas. Os olhos de Arthur varreram as datas. Seu divórcio fora finalizado em 15 de outubro de 2025, pouco mais de 2 semanas antes que o teste fosse concluído. Ele havia falhado, fora pesado e medido pelo ancião e considerado deficiente. O divórcio não fora apenas o fim de um casamento, foi seu espetacular e involuntário fracasso no teste mais importante de sua vida. O artigo continuava, citando o próprio Sr. Alistair Sterling. Eu não queria que minha neta fosse engolida pelo privilégio em que nasceu. Eu queria que ela entendesse o valor de €1, a dignidade do trabalho e a integridade da alma de uma pessoa. Eu queria garantir que a pessoa ao lado dela amasse a mulher, não o cofre. Seu recente divórcio, embora pessoalmente doloroso para ela, provou o sucesso final do teste. Eliminou os inadequados. Eliminou os inadequados. As palavras foram como um tapa físico. Ele era uma nota de rodapé em sua história, o homem que falhara espetacularmente no teste. O artigo continuava elogiando o intelecto aguçado e a força tranquila de Heloísa. Citava membros do conselho que inicialmente estavam céticos, mas agora estavam profundamente impressionados com sua compreensão das finanças globais e da estratégia corporativa. Mencionava seu conhecimento de nível de doutorado em história, o que lhe dava uma perspectiva única sobre as tendências de mercado de longo prazo. Anunciou sua primeira decisão executiva, importante como CEO, uma revisão exaustiva de todos os investimentos pendentes em imóveis e desenvolvimento, com foco em projetos que priorizavam a sustentabilidade e o impacto comunitário, e lá estava, em preto e branco. Entre os primeiros projetos a serem cortados estava a Torre de Cibeles, em Madrid, um empreendimento de luxo de ponta que foi considerado financeiramente instável e socialmente irresponsável pela nova CEO. Seu projeto, seu sonho. Ela não apenas seguiu em frente, ela havia esmagado o pessoal, decisiva e publicamente o trabalho de sua vida. Os 100 milhões de euros mencionados no início eram apenas uma fração da verdade. Essa era provavelmente sua herança pessoal. O verdadeiro prêmio, aquele que ela agora controlava, era toda a empresa global de bilhões. Arthur saiu cambaleando do café, com a revista agarrada em sua mão. Os sons da cidade, o tráfego, as pessoas falando, sumiram em um zumbido surdo. Ele viu seu reflexo na vitrine. Um homem com um terno amassado e uma mancha de café na calça, seu rosto pálido de choque. Ele parecia pequeno, insignificante. Ele pensou na Heloísa, não como a mulher ratinha que ele deixara, mas como a potência na capa da Forbes. Ele menosprezara suas ambições, vendo-as como pequenas e domésticas. Ele queria uma parceira que pudesse amplificá-lo. Agora ele percebeu que se casara com o sol, reclamando que ele não brilhava o suficiente, enquanto estava cego demais para ver o fogo celestial que ele mantinha escondido. O vazio que sentira após o divórcio voltou. Mas agora era um abismo que o consumia tudo. Ele não apenas perdera uma esposa, perdera um mundo que ele nem sabia que existia. E em sua busca gananciosa e míope por uma gaiola dourada, ele jogara fora a chave de um reino. A última consequência. O drone. A consequência do artigo da Forbes foi rápida e brutal. O telefone de Arthur
que estivera em silêncio devido às rejeições por semanas, agora explodia por uma razão completamente diferente. Amigos, colegas e conhecidos que invejavam sua ruptura limpa ligaram para fofocar ou oferecer pena misturada com schadenfreude. Cara, eu vi a revista. Não acredito. Você se divorciou de uma bilionária secreta? Perguntou seu amigo David, a voz uma mistura de espanto e mórbida curiosidade. Como é? Parecia estar se afogando. Seu mundo profissional se desintegrou completamente. O projeto da Torre de Cibeles estava oficialmente morto. A declaração pública da Sterling Holdings, citando sua falta de responsabilidade social, o transformou em um pária na comunidade de arquitetura. Ele era o homem que projetou um prédio financeiramente insustentável e socialmente irresponsável. Ninguém queria se associar a esse tipo de fracasso. Seu estúdio, Mendonça Projetos Litamisto, que ele protegera tão egoisticamente no divórcio, agora não valia nada. Os clientes se retiraram de projetos menores e sua equipe, sentindo o colapso iminente, renunciou para procurar emprego em empresas mais estáveis. Então veio a ligação de Carla. Estou no apartamento pegando o resto das minhas coisas, disse ela, a voz desprovida de emoção. Vou mandar os transportadores levarem os móveis que comprei. Basta deixar a chave com o porteiro. Carla, espere, implorou Arthur, um tom desesperado em sua voz. Podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Arthur, disse ela friamente. Eu vi a revista. Todo mundo viu. Você não está apenas arruinado. Você é motivo de chacota. Você deixou uma bilionária escapar por entre seus dedos porque foi estúpido demais para ver o que estava na sua frente. Eu amarrei meu carrinho a um foguete que se revelou um drone e com isso ela desligou. Um drone. Era isso. A ironia era sufocante. Ele deixara Heloísa porque pensava que ela carecia de ambição, apenas para que sua nova parceira, hiperambiciosa, o deixasse exatamente pela mesma razão. Em uma semana, ele foi forçado a dissolver sua empresa e se declarar falido. O Audi R8 alugado foi apreendido. Ele não podia pagar a hipoteca do apartamento sozinho. Então, o banco o executou. O belo lar que ele orgulhosamente despojara do calor de Heloísa não era mais seu. Ele ficou com 2 malas de roupas, uma montanha de dívidas e o peso esmagador de sua própria arrogância. Ele acabou em um apartamento alugado e precário, em um bairro decadente da cidade. Um lugar com tinta descascada e uma janela com vista para uma parede de tijolos. O silêncio era a pior parte. Era um silêncio pesado e sufocante, cheio dos fantasmas de seus erros. Ele passava seus dias revisando incessantemente artigos de notícias sobre Heloísa de la Vega Sterling. Ele havia se transformar em uma figura global. Via fotos dela se reunindo com líderes mundiais, falando em fóruns econômicos em Davos e anunciando uma fundação filantrópica de bilhões dedicada a financiar a educação e as artes. As mesmas coisas que a haviam apaixonado, as coisas que ele descartara como hobbies pitorescos. Cada artigo, cada foto era um testemunho da profundidade de seu erro de julgamento. Ele não apenas julgou mal sua situação financeira, mas também interpretou mal, fundamentalmente, seu caráter. Sua tranquilidade não era passividade, era observação. Sua satisfação não era falta de ambição, era uma autoconfiança profunda que não exigia validação externa. Sua força não residia em travar batalhas ruidosas, mas em suportar guerras silenciosas com uma graça que ele nunca poderia compreender. Uma noite, afogando suas mágoas em uísque barato, ele encontrou uma foto antiga em seu laptop de seu 3º aniversário. Eles estavam em uma caminhada na Serra de Guadarrama. Na foto, Heloísa estava sorrindo, sem maquiagem,
o cabelo bagunçado pelo vento. Ela estava olhando para ele com um amor tão puro e não adulterado. Era um olhar que não tinha nada a ver com a Mendonça Projetos ou a Torre de Cibeles. Era o olhar para o homem que a fazia rir, o homem que lia poesia, o homem que ela escolhera. Um soluço escapou de seus lábios cru e lancinante. Ele fora amado completa e incondicionalmente por uma mulher extraordinária e jogara tudo fora em troca de uma imitação superficial e brilhante de sucesso. Ele dissera a si mesmo que a deixara para construir um império. Agora, sentado sozinho em seu apartamento em ruínas, ele finalmente admitiu a verdade. Ele não estava construindo um império. Estava apenas construindo uma gaiola maior e mais elaborada para sua própria insegurança. Heloísa nunca fora quem o freava. Ele o era. Ele atingiu o fundo do poço, perdera sua empresa, seu dinheiro, sua casa, seu amor e sua reputação. Mas a perda mais profunda era aquela que ele apenas começava a compreender. Ele perdera uma parte de sua própria alma, a parte que um dia fora digna do amor, de Heloísa Sterling, a rainha no trono. A perspectiva de Heloísa. Enquanto o mundo de Arthur implodia, o de Heloísa de la Vega se expandia em um ritmo exponencial. A transição de Heloísa Santos, a bibliotecária quieta, para Heloísa de la Vega Sterling, CEO da Sterling Holdings, não foi sem desafios. A sala de reuniões estava cheia de homens que tinham o dobro de sua idade e que serviam a seu avô há décadas. O ceticismo deles era uma força palpável na sala durante sua primeira reunião. Eles viam uma mulher jovem que passara os últimos 5 anos na obscuridade. Eles viam um risco. Heloísa entrou naquela primeira reunião, não com arrogância, mas com a confiança calma e inabalável que forjara no cadinho de sua prova de 5 anos. Ela não estivera apenas vivendo uma vida simples. Ela estivera estudando. Todas as noites, depois de seus turnos de voluntariado e seu trabalho independente, ela estivera lendo os relatórios financeiros da empresa, estudando análises de mercado e tendo videochamadas clandestinas com seu avô, Alistair, e seu assessor mais confiável, um homem perspicaz e leal chamado Julian. Ela conhecia o portfólio da empresa de ponta a ponta. "Bom dia, senhores", começou ela, a voz calma e clara, preenchendo a sala cavernosa. "Eu sei que muitos de vocês têm preocupações. Vocês me veem como uma incógnita. Vocês têm razão em ser cautelosos. Meu avô construiu esta empresa sobre uma base de estabilidade e perspicácia astuta. Eu não tenho a intenção de mudar isso. Estou aqui para construir sobre isso." Então ela prosseguiu e apresentou um slideshow de 90 minutos, inteiramente de memória, detalhando uma nova visão estratégica para a empresa. Ela falou sobre diversificar em energias renováveis, expandir seus investimentos em tecnologia, em IA e biotecnologia, e liquidar ativos de baixo desempenho, incluindo uma carteira de empreendimentos imobiliários de luxo de alto risco. Quando mencionou o projeto da Torre de Cibeles, não hesitou. A proposta da Mendonça, projetos para a Torre de Cibeles em Madrid, declarou seu tom puramente profissional. É uma relíquia de um modelo de desenvolvimento passado. Oferece um valor comunitário mínimo, tem uma pegada ambiental significativa e depende de um mercado de luxo volátil. Vamos realocar esses fundos para um projeto de habitação de renda mista na mesma cidade, em parceria com uma empresa que se especializa em desenvolvimento urbano sustentável. A Sterling Holdings deve ser construtora de comunidades, não apenas construtora de apartamentos de luxo. Não havia malícia em sua decisão. Era um negócio frio e duro. O projeto de Arthur era um mau investimento, simples e puramente.
Sua história pessoal com ele era irrelevante para o resultado final e sua visão para o futuro da empresa. Para ela, Arthur Mendonça era agora apenas um ponto de dados em uma projeção fracassada, um erro de arredondamento em um livro razão de bilhões. Seus dias eram um turbilhão de reuniões, viagens internacionais e imensa pressão. No entanto, ela encontrou um senso de propósito que nunca conhecera antes. Descobriu que as habilidades que aperfeiçoara em sua vida tranquila eram inestimáveis no mundo corporativo. A paciência e a atenção aos detalhes de sua vida de bibliotecária lhe permitiram detectar falhas em contratos que outros deixavam passar. Seu amor pela história lhe deu uma perspectiva de longo prazo única, evitando que ela perseguisse tendências passageiras. Sua empatia, cultivada por anos de vida simples, guiou seus esforços filantrópicos, garantindo que a Fundação Sterling tivesse um impacto real. Uma noite, Julian a encontrou em seu amplo escritório de canto, com vista para o Central Park. Ela não estava com planilhas ou indicadores de mercado. Ela estava cuidando de uma pequena oliveira próspera que ficava em um grande vaso perto da janela, suas folhas capturando os últimos raios do sol poente. Era a mesma árvore do pátio do apartamento de Madrid. Ele ligou hoje, disse Julian baixinho. Arthur Mendonça estava pedindo para falar com você. Eu disse à minha assistente que você não estava disponível. Heloísa continuou a borrifar suavemente as folhas da árvore, sua expressão ilegível. Obrigada, Julian, disse ela. O teste do seu avô foi cruel, Julian, disse ele, sua voz tingida de simpatia. Custou-lhe 5 anos de sua vida e o fez passar por um divórcio doloroso. Heloísa finalmente se virou, um pequeno e triste sorriso em seus lábios. Não foi cruel, Julian. Foi necessário. E não me custou nada. Me deu tudo. Por 5 anos eu não fui uma herdeira. Eu era apenas Heloísa. Fiz amigos que gostavam das minhas piadas ruins, não do meu trust fund. Aprendi a fazer orçamentos, a consertar uma torneira pingando e a encontrar alegria em um pôr do sol em vez de em uma alta na bolsa. Ela fez uma pausa. Seu olhar ficou distante. E eu me apaixonei. Genuinamente, o homem com quem me casei, o homem que eu amei, era um sonhador gentil, brilhante e divertido que tinha medo de falhar. Eu amei aquele homem. Eu teria passado minha vida naquele pequeno apartamento com ele, felizmente. O que o mudou? Perguntou Julian. Ele começou a provar um pouco de sucesso e foi como uma droga, explicou ela, sua voz pesada com a memória. Ele começou a acreditar que sua autoestima era medida pelos metros quadrados de seus projetos e pela marca de seu relógio. Ele parou de me ver e começou a ver o que ele achava que eu representava, uma vida pequena e simples, da qual ele estava desesperado para escapar. O triste é que ele não tinha ideia do que estava fugindo. Ele pensou que estava fugindo da pobreza, mas só estava fugindo de si mesmo. E o divórcio? A data limite de 5 anos do teste estava se aproximando, disse Heloísa. Meu avô me disse que eu tinha uma escolha. Eu poderia me revelar, salvar meu casamento e trazer Arthur para este mundo. Ou eu poderia guardar silêncio e deixá-lo tomar sua decisão sem ser contaminado pelo nome Sterling. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas se eu lhe contasse, ele nunca saberia. O amor dele por mim era real, ou ele se tornaria apenas mais um ativo para ele alavancar. Sua ambição já o havia envenenado, o dinheiro o teria destruído. Seu silêncio durante o divórcio não foi um ato de martírio, foi um ato de misericórdia profunda e lancinante. Eu o deixei ir para protegê-lo de uma verdade que eu sabia que ele não era forte o suficiente para lidar.
Você o odeia? Perguntou Julian. Heloísa olhou para o brilho do skyline de Nova York. Não, disse ela. Sua voz mal era um sussurro. Eu não o odeio, eu o lamento. Lamento o homem com quem me casei, o homem que se perdeu em algum lugar ao longo do caminho, mas a pessoa em que ele se tornou, eu não o conheço de forma alguma. O encontro final, um pedido de desculpas em vão. 3 meses após o artigo da Forbes, Arthur era um fantasma de seu antigo eu. Ele perdera peso e seus ternos de grife, antes impecáveis, foram substituídos por roupas gastas e mal ajustadas. Ele estava trabalhando como desenhista técnico sem futuro para uma pequena construtora, uma queda humilhante. A vergonha era uma companheira constante, uma pesada capa que ele não conseguia tirar, mas sob a vergonha, uma única e desesperada ideia havia enraizado. Ele tinha que vê-la, ele tinha que falar com a Heloísa. Ele disse a si mesmo que era para se desculpar, para explicar. Mas, no fundo, sabia que era uma peregrinação egoísta e desesperada à fonte de sua ruína. Um último esforço para encontrar alguma forma de absolvição que ele não merecia. Ele usou as últimas de suas economias escassas para comprar uma passagem de ônibus para Nova York. A viagem durou 3 dias, uma jornada longa e exaustiva que lhe deu tempo demais para pensar. Ele chegou a Manhattan sentindo-se pequeno e insignificante. Um pedaço de madeira à deriva arrastado para as margens de uma ilha de granito. A sede da Sterling Holdings era um imponente arranha-céu de vidro e aço na Park Avenue, um monumento ao poder e à riqueza que ele jogara fora. Por 2 dias, ele ficou do outro lado da rua, observando o fluxo interminável de pessoas importantes que iam e vinham, tentando reunir coragem para se aproximar. Finalmente, no 3º dia, ele a viu. Heloísa saía de um sedã preto, flanqueada por 2 seguranças. Ela parecia ainda mais radiante e poderosa pessoalmente do que nas revistas. Ela se movia com um senso de propósito e graça que parecia dominar o ar ao seu redor. Ele viu um vislumbre da mulher que um dia conhecera na forma como ela sorriu para seu motorista, mas foi fugaz. Esta era uma pessoa diferente, forjada em um fogo que ele ajudara a acender. Ele respirou fundo e atravessou a rua, seu coração batendo contra as costelas. "Heloísa!" ele gritou. Ela parou e se virou. Seus olhos, aqueles mesmos olhos azuis claros, se arregalaram uma fração de segundo ao reconhecê-lo. A máscara profissional desapareceu, substituída por um complexo turbilhão de surpresa, pena e uma profunda e cansada tristeza. Sua equipe de segurança moveu-se instintivamente para interceptá-lo, mas ela levantou uma única mão calma para detê-los. "Arthur", disse ela. Sua voz era firme, mas era a voz de uma CEO, não a voz de sua esposa. "O que você está fazendo aqui?" "Eu tinha que te ver", disse ele, a voz embargada. Ele sentiu os olhos da cidade sobre ele, o porteiro, os transeuntes. "Eu precisava pedir desculpas. Eu fui um tolo, Arthur, um tolo cego e arrogante. Eu juro, se eu soubesse quem você era..." Ele parou, percebendo o quão patéticas suas palavras soavam. Ele estava admitindo que teria ficado pelo dinheiro. A expressão de Heloísa endureceu ligeiramente. "Essa é a questão, Arthur. Você não deveria ter precisado saber. O teste que meu avô estabeleceu não era para pegar um caçador de fortunas. Era para encontrar um parceiro cujo amor não fosse condicional ao sucesso ou ao status. Era para encontrar alguém que valorizasse a pessoa, não o ganho potencial." Lágrimas brotaram nos olhos de Arthur. "Eu te amei. Antes de tudo isso, eu amava. Eu simplesmente me perdi.
Eu pensei que queria todas essas coisas. O dinheiro, o reconhecimento. Pensei que você estava me impedindo disso. Mas você não estava. Você estava me mantendo unido. Eu sei que você pensa isso agora, disse ela baixinho, e a pena em seus olhos era quase mais dolorosa do que a raiva. É fácil ver com clareza de baixo, olhando para cima, mas você tomou sua decisão quando pensou que estava no topo. Você escolheu uma vida de aparências, de coisas brilhantes. Você foi embora porque pensou que eu não era suficiente. O dinheiro, o nome Sterling, não muda o fato de que você decidiu que eu, a mulher que você conhecia, não era suficiente. Eu posso mudar, suplicou ele, dando um passo mais perto. Deixe-me provar. Eu não quero o dinheiro. Eu quero você, a mulher que cultiva oliveiras e lê poesia. Eu quero aquela vida de volta. Um sorriso triste tocou os lábios de Heloísa. Essa mulher não existe mais, Arthur, disse ela. Você cuidou disso. Quando você foi embora, você me forçou a me tornar outra pessoa. Você me forçou a me tornar Heloísa de la Vega Sterling, e por isso, provavelmente, devo te agradecer. Você destruiu o pequeno mundo tranquilo que eu havia construído para mim, e nas ruínas encontrei uma força que eu nunca soubera que possuía. Ela olhou para ele. Olhou de verdade. E ele não viu um vislumbre de seu passado compartilhado, apenas um fechamento final e dilacerante. Eu te perdoo, Arthur, disse ela, e as palavras foram como uma libertação. Eu te perdoo pela minha própria paz, não pela sua. Quero que você vá e construa uma nova vida, uma real, desta vez. Encontre uma maneira de ser feliz com quem você é, não com o que você tem. Esse é o único sucesso que realmente importará. Ela assentiu levemente para seus seguranças. Adeus, Arthur. E com isso, ela se virou e caminhou através das portas de vidro brilhantes do arranha-céu, desaparecendo em um mundo ao qual ele não pertencia mais. Ele ficou parado no pavimento com o eco de suas palavras como julgamento final. Ela o perdoara, mas não o absolvera. Ele ficou sozinho, com as ruínas de sua vida e a monumental tarefa de aprender a reconstruir. A Oliveira e o Legado, um final significativo. Passou-se um ano. A história de Arthur Mendonça e a Herdeira Silenciosa desvaneceu-se das colunas de fofocas, tornando-se apenas mais uma história com moraleja sussurrada em coquetéis. Arthur nunca voltou para Madrid. A vergonha era muito grande. Ele se mudou para uma cidade pequena no interior, um lugar onde ninguém sabia seu nome ou sua espetacular queda em desgraça. Ele aceitou um emprego com um arquiteto local, um homem de uns 60 anos que projetava centros comunitários, bibliotecas e moradias acessíveis. Não havia glória nisso, nem capas de revista, nem recepções com champanhe. Mas, lenta e meticulosamente, Arthur Mendonça começou a reconstruir. Ele se dedicou ao seu trabalho, não pela fama ou fortuna, mas pela simples satisfação de criar algo útil, algo que servisse a uma comunidade. Ele projetou uma ala para a biblioteca local e, nas horas tranquilas que passava entre os livros, sentiu uma lasca da paz que havia perdido. Ele começou a ver o valor não nos imponentes arranha-céus, mas nos humildes alicerces que sustentam uma comunidade. Ele era mais pobre do que jamais fora, mas de muitas maneiras estava se tornando mais rico. Ele nunca tentou contatar Heloísa novamente. Sabia que aquele capítulo de sua vida estava permanentemente fechado. Às vezes ele a via nas notícias, uma figura equilibrada e poderosa no cenário mundial. Ele sentia uma estranha sensação de orgulho, misturada com uma dor de arrependimento sempre presente. Ele havia sido uma nota de rodapé em sua épica, mas era grato por ter testemunhado. Ele havia amado uma rainha,
mesmo que tivesse sido cego demais para ver sua coroa. Enquanto isso, em Nova York, Heloísa de la Vega prosperou. Ela se tornara uma das CEOs mais respeitadas e inovadoras do mundo, reconhecida por sua abordagem ética aos negócios e seu trabalho filantrópico transformador. A Fundação Sterling havia aberto centros de arte e alfabetização em comunidades carentes por todo o país. Ela era poderosa, era imensamente rica, mas nunca perdeu a parte de si mesma forjada naqueles 5 anos tranquilos. Ela ainda preferia um bom livro a uma gala. Ela ainda encontrava consolo em seu jardim, na cobertura de sua cobertura de Manhattan, onde a pequena oliveira de Madrid agora se erguia alta e forte, um símbolo vivo de seu passado e sua resistência. Muitas vezes lhe perguntavam nas entrevistas se ela tinha um relacionamento. Sua resposta era sempre a mesma: estou totalmente comprometida com meu trabalho, que eu amo. Aprendi há muito tempo que o alicerce mais importante que você pode construir é o de sua autoconfiança. Ainda estou aproveitando a vista dele. A história de Arthur e Heloísa tornou-se uma lenda tranquila. Era uma história sobre um homem que trocou um diamante por um pedaço de vidro, um homem que voou perto demais de um sol que nem sabia que estava lá. E foi a história de uma mulher que teve que perder tudo para ganhar um reino. Uma mulher que provou que o verdadeiro poder não está no barulho que se faz, mas na força silenciosa e inabalável que se tem dentro de si. Uma força construída não sobre uma fortuna, mas sobre uma base de caráter que nenhuma quantia de dinheiro poderia jamais comprar. No final, esta não é apenas uma história sobre dinheiro ou uma identidade secreta. É uma lição poderosa sobre valor. Arthur Mendonça perseguiu uma vida que pensava que queria, uma vida de status e aplausos. E ao fazer isso, perdeu algo verdadeiramente inestimável. Ele aprendeu da maneira mais difícil que o valor de uma pessoa não é definido por sua conta bancária, mas por seu caráter. Heloísa de la Vega, por outro lado, mostrou ao mundo que a verdadeira força não é lutar em todas as batalhas. Às vezes, o movimento mais poderoso é um silêncio estratégico, uma retirada tranquila para construir alicerces mais fortes. Ela perdeu um marido, mas encontrou a si mesma e, no processo, herdou o mundo. Interação com a audiência e chamada à ação, CTAs. Agora queremos saber o que você pensa, nosso querido espectador, sobre esta fascinante história de Madrid e Nova York. Diga-nos nos comentários, você acha que o avô de Heloísa, Alistair Sterling, teve razão em submetê-la a um teste tão difícil e doloroso? E o mais importante, você acha que alguém como Arthur, que perdeu tudo e agora trabalha humildemente no interior, pode se redimir verdadeiramente de sua ganância inicial? Queremos ler sua opinião. Se esta história de ambição, perda e uma incrível resiliência tocou você, por favor, curta este vídeo artigo. Compartilhe com alguém que ama um bom drama da vida real. E certifique-se de se inscrever em nosso canal para mais histórias inesquecíveis como esta. Obrigado por acompanhar a história conosco.